Crianças, vamos agora às nossas atividades nos livros de Geografia e Cidadania, Moral e Ética. Essas atividades são sobre acessibilidade e o que é dignidade. Antes de realizar essas atividades, vocês devem assistir aos vídeos que a tia Elaine está indicando com toda a explicação sobre cada assunto. No livro de Geografia, nas páginas 63 e 64, nós temos atividades sobre o tema acessibilidade. Então, pesquise e escreva o nome de cada deficiência apresentada nos símbolos abaixo. Primeiro símbolo, deficiência física. Segundo símbolo, deficiência visual. E o terceiro e último, deficiência auditiva. Segunda questão, observe a ilustração abaixo e marque um X nos obstáculos das calçadas. Temos aí 4 pessoas realizando um passeio, certo? Mas, infelizmente, nas calçadas existem obstáculos que estão dificultando esse passeio. Então, temos aqui um garotinho, certo? Em uma cadeira de rodas. E você observa que ele está pensando assim, em quê? Uma rampa, né? Que nesse local, o ideal seria uma rampa. Mas, infelizmente, não tem. Então, você já vai marcar um X aqui, olha, no degrau da calçada. Essa calçada foi construída em um local totalmente inapropriado, olha. Você percebe que tem uma árvore no meio dessa calçada. Então, essa calçada não deveria ter sido construída aqui, certo? Então, essa árvore está dificultando o acesso desse rapaz aqui, que tem deficiência visual. Então, você já marca outro X aqui, que já é outro obstáculo. Temos agora uma moça gestante, certo? E no meio da calçada, vocês observam que tem um buraco. Esse também é um obstáculo. Então, você marca outro X. Agora, nós temos uma senhora idosa e ela está praticamente caindo, ela se desequilibrou devido aos entulhos, sacolas de lixo, certo? Que você observa no meio aí do caminho, não é verdade? Então, temos esses 4 obstáculos. Terceira questão, se você fosse o prefeito da sua cidade, o que faria para melhorar a acessibilidade? Então, você imagine que você é o prefeito. O que você iria fazer para melhorar a acessibilidade das pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção? Questão, observe a imagem abaixo. Então, temos aí uma pessoa de cadeira de rodas próximo a uma escada e, infelizmente, ela está encontrando dificuldades, não é? Não tem como ela subir nessa escada sozinho. Ela teria que ser transportada. Agora responda. Letra A. A escada é uma forma de auxiliar na acessibilidade de pessoas com cadeira de rodas. O que seria ideal nessa cena? A escada não é o melhor auxílio, gente, certo? O ideal seria, além dos corrimãos, uma rampa de acesso para que a pessoa pudesse subir e descer com segurança e autonomia, ou seja, ela pudesse realizar esse trajeto com segurança e também sozinha, ou seja, com autonomia, tá bom? Letra B. Você já visitou algum lugar que também apresente esta opção de acessibilidade? O que as pessoas com deficiência física, como as que utilizam cadeira de rodas, fazem para se locomover nesse espaço? Então, você já visitou algum local que tem apenas assim, olha, escadas, certo? Em algum local público, aí você vai dizer sim ou não. O que as pessoas com deficiência física faziam para se locomover nesse espaço, certo? Que não tem locais apropriados que ajudem ela, que auxiliem ela no seu trajeto. O que é que elas faziam?
Aí você escreve aí. Na página 64, pesquisa em livros ou na internet imagem de estabelecimentos comerciais que não apresentam acessibilidades às pessoas com dificuldades de locomoção. Em seguida, informe quais são os obstáculos e o que deveria haver de equipamento de acesso em cada imagem. Então, você vai pesquisar figuras de estabelecimentos, pode ser restaurantes, bancos, padarias, farmácias, cinemas, que você observe que não tem locais apropriados que facilitam a acessibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção, certo? Caso você não encontre essas figuras em livros ou na internet, você pode desenhar, tá bom? Agora, após colar ou desenhar, vocês vão ter que indicar quais são os obstáculos que nós podemos observar nessa cena, obstáculos para pessoas com dificuldade de locomoção, certo? E também o que seria necessário para auxiliar a locomoção dessas pessoas nesses locais. Desenhe abaixo como seria um local com acessibilidade. Já nesse desenho, você vai fazer o contrário. Você vai desenhar agora um local que tenha acessibilidade para pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção, tá bom? Agora, a atividade será no livro de Cidadania, Moral e Ética, nas páginas 34 e 35. O tema agora é o que é dignidade. No livro de vocês tem um texto. Esse texto está em forma de vídeo, certo? E a tia Elaine separou e vocês devem assisti-lo, ok? Primeira questão, o que é sociedade inclusiva? Uma sociedade inclusiva é uma sociedade para todos, independente do sexo, idade, religião ou deficiência. É uma sociedade que acolhe e oferece oportunidades iguais para todos. Pense e escreva quais são as atitudes necessárias para que haja inclusão na escola em que você estuda. Segunda questão, observe e circule as figuras que mostram pessoas com deficiência. Então, vocês irão circular essa primeira cena aqui, esse garotinho em uma cadeira de rodas, e essa terceira cena, que é essa garotinha com deficiência visual. Terceira questão, quais condições garantem uma melhor locomoção para pessoas com cadeira de rodas? Marque-as. Então, portas largas, barras de apoio, piso antiderrapante, banheiros espaçosos e rampas. 35. Tem um texto. Vamos ler. Diferente de ser igual. Crianças, leiam, por favor. Pronto, ser diferente. Que mistério é esse, ser diferente? Todo mundo é diferente ou todo mundo é igual? Tem gente que é igualzinha, os gêmeos univitelinos, mas não inteirinha igual. E tem gente parecida. Sempre tem alguém que diz que conhece uma pessoa muito parecida comigo. Então, tem os parecidos. E tem, então, os diferentes. Mas os diferentes sempre têm seus parecidos. E, então, não são diferentes. São parecidos com os diferentes. Quem são os mais diferentes? Depende de como eu sou. Mas e se eu for muitos? Então, vou ser parecido com muitos. Mas sempre há um que todo mundo vai dizer que se parece comigo. Enfim, iguais e diferentes podem ser diferentes e iguais. A diferença é que a vida e a igualdade são um direito de todos. Somos iguais nos direitos à vida. Esse texto é de Heloísa Pires Lima. Letra A. Faça um colorido nos barcos que contém maneiras corretas de como devemos tratar nossos irmãos. Devemos respeitar, você marca o barquinho de respeitar. Devemos ser fraternos e tratar com igualdade. Esses são os barquinhos que vocês devem colorir. B. Escreva exemplos de sentimentos que devem existir no coração de uma pessoa que ama e respeita seu irmão. Então,
amor, carinho, união, compreensão, respeito, certo? São exemplos de alguns sentimentos que devem existir entre irmãos, não é verdade? Quinta questão. Nós temos aqui, crianças, duas cenas, certo? Só que você observa que essas cenas são do mesmo espaço, só que você observa que tem algumas adaptações diferentes, não é verdade? Então, na primeira cena, nós percebemos adaptações que são necessárias em um ambiente para que todos tenham direito à acessibilidade, não é verdade? Eles irão circular essas adaptações. Então, aqui, olha, nós temos na primeira cena, temos aqui o orelhão, certo? Temos aqui um rapazinho bem baixinho, ele está conseguindo realizar o telefonema, não é verdade? Ele alcançou, certo? Já nessa outra cena, não, olha. O orelhão não é adaptado, veja que ele tem dificuldade, certo? Então, você circula aqui, nessa cena, certo? O correto, né? Agora, nós temos aqui, na porta desse estabelecimento, uma rampa para melhorar o acesso das pessoas que têm dificuldade de locomoção, certo? É o correto. Já nessa outra cena, nesse estabelecimento não tem, não é verdade? Então, você circula aqui, olha, a adaptação necessária. No ônibus, a mesma coisa, nós temos uma rampa. No segundo, nós não temos, certo? Aí, você circula a rampa. E, por fim, aqui na calçada, você percebe que nós temos aqui um cadeirante e na calçada nós temos uma rampa que vai facilitar o seu acesso quando ele for atravessar a rua. Já nessa cena, não, nós temos um degrau que vai dificultar a vida dele, não é verdade? O seu trajeto. Então, você circula, certo? Então, você irá fazer esses 4 círculos. Para refletir, em muitas cidades brasileiras já existem adaptações nas calçadas e nos ônibus. Para o transporte de pessoas em cadeira de rodas, é importante criar condições para que essas pessoas possam participar da vida em comunidade. Se alguma criança possui deficiência física ou intelectual, deve-se garantir que ela tenha direito ao tratamento, à educação e aos cuidados especiais.